Falando um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha, estudos do IBGE indicam que de 100,5 milhões de mulheres brasileiras, 2,5 milhões de mulheres sofrem violência doméstica. Esses 2,5 é sobre violência física. Só que muitas mulheres pensam que o único tipo de violência que elas podem sofrer é física. Só que essa informação é incorreta. Temos outros tipos de violência contra a mulher que não sejam físicas, como por exemplo a psicológica, a sexual, a patrimonial e a moral. A psicológica não é crime, mas é uma violência da mesma forma. Como, por exemplo, o homem chega em casa e fala coisas para sua esposa que acaba diminuindo a boa autoestima dela. Então, ela vai ficando ali cada vez mais depressiva, com a autoestima baixa. Então, nesse caso, é um tipo de violência doméstica, psicológica, né? Essa lei, segundo o artigo 8º, ela cria medidas de prevenção para as mulheres. Quais sejam? Por exemplo, uma integração entre órgãos, ou seja, integrar, por exemplo, as autoridades, Polícia Civil e Polícia Militar, entre outras entidades que cuidam, né, desse tipo de violência. Realizar pesquisas e estudos, como por exemplo que um grande pesquisador aqui é o IBGE faz, então realiza pesquisa, em tal localidade as mulheres sofrem mais violência doméstica, ou em tal localidade sofrem mais violência psicológica. Então, realizar pesquisas, estudos, na minha concepção, é muito importante. Controle das mídias ou dos veículos mediativos, ou seja, no caso da televisão, da internet, qual imagem que a televisão passa da mulher? A mulher é um objeto? A mulher está se enquadrando da mesma forma que o homem? Porque muitos veículos mediativos, como por exemplo televisão, internet, acaba tratando a mulher como um objeto, e isso é incorreto. Então, no caso, esse é um tipo de medida a favor da mulher que a justiça oferece. Capacitação de alguns órgãos, por exemplo, escolas, assistência social. Então, assim, porque quando chegar a esses casos, esses órgãos, assim, que estão mais próximos das mulheres, conseguir tratar e orientar de uma forma mais correta para essas mulheres que estão sofrendo esse tipo de violência citadas, poderem resolver a situação, né? Realização de cursos e palestras também para as mulheres que sofrem, ou para todas as mulheres, para uma determinada sociedade ou para uma determinada localidade que a mulher sofre mais com isso. Então, todas essas medidas citadas são tipos de medidas de prevenção que estão expostas no artigo 8º da Lei Maria da Penha. Nós temos também as medidas de assistência, quais sejam? Saúde, que é o aspecto físico, mental, igual, por exemplo, o SUS. Temos também para servidora pública, para aquelas mulheres que são servidoras públicas e que sofrem esse tipo de violência, elas têm um certo tipo de preferência no caso de mudar ela de área ou mudar até mesmo de cidade. Então, sempre que, por exemplo, quando a pessoa quer ser remanejada do seu trabalho, quando é uma empresa grande, essas mulheres, essas servidoras públicas que sofrem esse tipo de violência, elas têm esse privilégio, né? Mas até então é tratado na lei somente as servidoras públicas. A questão do trabalho. Quando a mulher sofre principalmente uma violência psicológica relacionada à autoestima, atrapalha muito a mulher, não só em casa, mas no trabalho também. Então, ela tem uma previsão legal de afastamento do seu trabalho durante 6 meses, né?
Durante 6 meses ela pode se afastar do seu trabalho para um tratamento e para, enfim, se recuperar. Aí nós temos também as medidas protetivas que estão expostas no artigo 22 e 23 da lei. Podem ser em relação ao agressor ou em relação à ofendida. Quando em relação ao agressor, por exemplo, o agressor não pode ficar tanto, não pode chegar a 1.000 metros próximo da vítima, por exemplo. Isso é uma discussão doutrinária. O prazo para essa medida temos 3 prazos, que é 6 meses, 30 dias ou ad eterno. Mas a mais usada é 6 meses. Por exemplo, a justiça estimula ali uma medida protetiva para a mulher onde o agressor não pode chegar a 1.000 metros dela, por exemplo, durante 6 meses, e após 6 meses é marcado uma nova audiência para analisar como que está a situação, se essa medida precisa ser mantida ou se ela pode ser retirada. Tem algumas penas que são estritamente proibidas para o agressor, ou seja, o juiz não pode dar esse tipo de pena para ele, porque dá assim um ar de impunição, a pessoa fica impune, por exemplo, tal cônjuge agride sua esposa, aí ele vai lá e ganha o juiz estipula um pagamento de uma cesta básica. Nesse caso não pode, porque dá um ar de impunidade para a ação, porque seria muito fácil agredir, depois eu vou ali, pago uma cesta básica e pronto, fica tudo certo. Não, é estritamente proibido, segundo a lei, que esse tipo de medida seja estipulado pro agressor, jamais. Uma coisa importante, a questão do JESP, que é o juizado criminal. Não pode esses problemas de Lei Maria da Penha ser tratado no juizado especial. Só é tratado no juizado comum. Então, entre outras medidas, essas citadas foram as mais importantes. Então, se a mulher soubesse da força que ela tem e o tanto que essa lei é importante e o quanto resguarda, muitos tipos de violência seriam melhorados, né? Não aconteceria e a mulher pode procurar ajuda de um advogado ou na delegacia ou assistência social. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham tirado algum proveito desse resuminho da lei, né? E qualquer dúvida, procura um advogado, procura a escola das crianças ou assistência social, enfim, Ministério Público, que também pode entrar no caso de ação pública condicionada à representação.